Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 13 é a nossa última lição do trimestre. E o nosso tema é Conselhos para a Vida. Então, é um resumo do nosso trimestre, das nossas lições, a nossa lição de hoje. E o nosso texto do dia, irmãos, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, diz assim: Fiel é o que vos chama, o qual também os fará. O apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Tessalônica, olha, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que vos chamou, ele é fiel. E a nossa síntese, o Senhor tem feito as coisas grandes e tremendas em nosso favor. Irmãos, Deus, apesar das nossas dificuldades, situações da nossa vida, ele continua abençoando, nos ajudando e fortalecendo a nossa fé. Nós passamos por dificuldades, assim como a igreja em Tessalônica também estava passando, mas nós vemos o apóstolo Paulo ter todo o cuidado, toda a paciência com aquela igreja. Em 1 Tessalonicenses, nosso texto bíblico, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 ao 28, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O apóstolo Paulo aqui, na sua primeira carta, trazendo uma palavra, dando uma despedida para eles. Olha, continuem no mesmo desejo, no mesmo propósito, ao qual vocês sabem o qual vocês devem fazer. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, diz assim: Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Também uma saudação de despedida. A nossa introdução. Paulo dedica a parte final das epístolas aos Tessalonicenses para o cuidado pastoral com aquela comunidade local. Lembremos-nos que o apóstolo não era um simples pregador itinerante, que casualmente passou por aquela região. Ele reconhecia-se como líder daqueles irmãos, responsável pelo bom desenvolvimento espiritual daquele grupo. É por isso que suas palavras finais transbordam de ternura, carinho e atenção. Não há uma tônica de reprovação. Não se percebe ao final das epístolas frustração pastoral. O apóstolo Paulo, ele não teve frustração. Por quê, irmãos? Porque ele pregou a palavra de Deus com desejo, com vontade de a palavra ser amplamente compreendida por aquele povo. Então vemos, irmãos, que quando nós fazemos a vontade de Deus, mesmo que as pessoas muitas vezes não aceitem, mesmo que acontecem coisas que a gente não espera, mas mesmo assim, confiando naquele que nos chamou, nós temos uma consciência mais tranquila e mais confiante diante de Deus. O tópico 1, o Deus que faz o extraordinário por nós, tornando-nos santos. Não há nenhuma parte de nosso ser que Deus não deseja tratar e restaurar. Tudo que há em nós, espírito, alma e corpo, a maneira com que foram maculados pelo pecado através da queda de Adão, está em processo de restabelecimento por meio da obra redentora de Cristo. Nós já falamos sobre isso, a questão da santificação, uma das lições, ao qual o crente ele passa por vários processos de santificação. Ele passa hoje por um, amanhã por outro, tem que sempre procurar melhorar a sua condição espiritual. Então aqui tudo é um processo, né, de nos tornar santos diante de Deus. Tornar santos, meus irmãos, santos, sem pecado, claro, nós nunca vamos ser. Mas nós temos que lutar cada vez mais para melhorar a nossa vida diante de Deus. O tópico 2, dá-nos abundante sua graça. Dá-nos abundantemente sua graça. Muito mais do que um simples chavão religioso, a graça seja convosco, é uma oração contínua de Paulo, não apenas pelos cristãos em Tessalônica, mas por todos aqueles com quem ele conviveu ministerialmente. Então, meus irmãos, a questão não tem que ser aqui, a gente usa esses chavões aí de crente, meus irmãos, como diz o outro, até gíria de crente, é meio complicado. Mas quando a gente vê abundante graça, o que é, meus irmãos? É ter a possibilidade de estar na presença de Deus não merecendo. Deus, o Senhor Jesus, nos deu essa possibilidade. Então nós temos que aproveitar essa condição, essa oportunidade que nós temos para entrarmos na sua presença. Como nós podemos entrar na presença de Deus? Com arrependimento, com desejo de mudança de vida. Para quê?
para que a gente venha cada vez mais chamar a atenção do nosso Senhor Jesus para a nossa vida. Não que a gente quer toda a atenção do Senhor, não. Mas quando a gente procura fazer algo, quando a gente se arrepende, ora mais, busca mais a Deus, busca mais fazer a vontade de Deus, com certeza essa graça, meus irmãos, todos os dias estará conosco. E ainda aqui nesse tópico 2 ainda diz mais, diante de tudo que o Senhor tem feito por nós, fica fácil compreendermos a manifestação do Pai em nossa vida mediante a sua graça. Então tudo aquilo que Deus tem feito por nós, nós já vemos a atuação do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida. Agora cabe a nós fazer o quê? Colocarmos em prática aquilo a qual nós somos chamados. Aquilo que o Senhor Jesus tem colocado em nossos corações para ministrar, para falar para as outras pessoas. Essa tem que ser a nossa consciência. E o tópico 3 permanece para sempre convosco. Tudo que realizamos prospera quando seguimos pacientemente as orientações do Eterno para a nossa vida. Não há qualquer dúvida sobre o segredo da força que cotidianamente manifestamos na luta contra a maldade. Ela vem da alegria que o Senhor transmite ao nosso coração. Irmãos, claro, a promessa de Deus, ela permanece na nossa vida, mas nós temos que fazer isso, o quê? Colocar em prática todos os dias. Colocar em prática a promessa que Deus tem nas nossas vidas. Ter desejo que aquilo que o Senhor Jesus nos proporciona, nos direciona e faz com que nós venhamos levar algo à frente, venha realmente se manifestar. E como ela se manifesta? Através do nosso testemunho. Se as coisas de Deus permanecem dentro de nós, então as pessoas ao nosso redor têm que ver a diferença, né? Tem que ver a diferença da nossa vida, tem que ver a diferença em nossa vida. E também, Ele nos ama incondicionalmente. É claro que o amor de Deus tem como fundamento não algum tipo de bondade que exale de nós, mas as ricas misericórdias do Criador. Então, às vezes, a bondade não é de nós, não é aquilo que está dentro de nós, mas as suas misericórdias. Mas como ela se manifesta? Através do nosso desejo de buscar a Deus. Nós não somos merecedores, mas nós temos que ter desejo. Deus nos chama pela misericórdia, glória a Deus, aleluia. Mas tem um momento na nossa vida que nós temos que ter consciência que nós temos que buscar a Deus, que nós temos que ir em busca do Senhor para melhorar a nossa vida. E aqui no 2, o que nós devemos fazer pelos irmãos? Orar uns pelos outros. Paulo termina suas epístolas aos Tessalonicenses não apenas anunciando o que Deus faz continuamente por nós, mas também aquilo que obstinadamente devemos fazer por nossos irmãos. Irmãos, quando nós aqui vai dizer também que quando nós oramos por nós, nós falamos para Deus aquilo que nós estamos sentindo, nós falamos para Deus, colocamos todas as nossas dificuldades, situações diante de Deus, mas também nós temos que saber que tem pessoas que às vezes estão na mesma situação que nós, ou até piores. Tem pessoas que então nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que orar, estou falando nós, porque também eu também preciso orar mais pelas pessoas. Porque muitas das vezes a gente se preocupa tanto conosco, que a gente se esquece do nosso irmão, que também precisa, que também necessita, que também é carente, que também busca a presença de Deus, busca cada dia mais se agradecer a Deus, busca cada dia mais estar na presença de Deus. Então veja como que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando em nosso favor. Ele trabalha a nosso favor, mas também cabe a nós buscarmos ao Senhor incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente. E nós temos que buscar a Deus incondicionalmente, não por bênçãos materiais. E nós temos que buscar orar pelos nossos irmãos incondicionalmente, não para nós termos alguma... irmão, estou orando por você, glória a Deus, recebi uma bênção, graças a Deus, olha que bênção, eu orei por você. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa tem que ser a nossa visão, esse tem que ser o desejo do nosso coração para com o nosso irmão, para com as pessoas que estão no nosso dia a dia. Então veja que nós temos que orar por nós, claro, nós temos que apresentar a nós, a nossa família, as nossas causas, mas também não se esquecer dos nossos irmãos. O 2, colaborar para a construção de um ambiente de acolhimento e amor. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, registra um elemento cultural das sociedades do Oriente, que para muitos de nós, ocidentais contemporâneos, cheios de noções comportamentais bem diferentes, soa, no mínimo, estranho. Na verdade, podemos compreender este texto de duas maneiras, muito simples. A primeira seria o entendimento de que o beijo era uma tradição cultural disseminada naquele meio e que Paulo fez menção da mesma.
Ou seja, irmãos, tudo é questão cultural. Quer ver uma coisa? Aqui está falando do beijo, até é bom, que também não entrar muito nessas questões aí. Mas vamos lá, aqui está falando do ósculo, né? Quando fala do ósculo santo e tal. Se você for na igreja da congregação cristã, lá os irmãos lá, eles se beijam no rosto. É uma questão cultural da igreja. Então não estranhe certos comportamentos culturais de outras igrejas. Dizem que as igrejas na África, eles têm costume de dançarem, eles têm costume de dançar na hora do culto. Isso é uma questão cultural. Então nós não podemos se escandalizar nas questões culturais de outros povos. Não estou falando de religião, estou falando de outros povos, né? Porque aqui no Brasil também, nós vemos, como eu citei aqui, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, estamos no mesmo igreja, mas a igreja é seita. Irmão, não vamos entrar nessa questão. Estamos dizendo apenas que a Igreja Congregação Cristã do Brasil tem por hábito beijar, os homens se beijarem no rosto, né? Então eles praticam o ósculo santo. Mas quando você for em outro país, ou até mesmo em outra igreja, vamos colocar outra igreja aqui no Brasil, você vê alguma coisa assim que não foge da palavra de Deus, claro, é questão de cultural, é uma questão cultural, não estranhe, não estranhe. É uma forma de cultura que não sai fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela respeita as culturas, tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus respeita, a palavra de Deus respeita as culturas. Quando foge disso que vai contra a palavra, aí não, aí a palavra de Deus condena. Mas, aqui no 3, fazer notórias as verdades de Deus. O desejo do apóstolo era que todas as pessoas tivessem acesso às informações, ensinos e orientações que estavam naquelas epístolas. Irmãos, na época do apóstolo Paulo, nós vemos que isso também, claro, nem todos tinham acesso à leitura, nem todos tinham acesso a livros, né? Para fazer a leitura, nem todos tinham esse acesso, eram as pessoas mais ricas e eram muito diferentes. Por isso, que as pessoas iam até as praças para ouvirem acerca de alguma coisa que alguém escreveu, ou até mesmo dos pergaminhos que eram lidos em praça pública. A palavra de Deus era lida em praça pública, o Antigo Testamento era muito lido em praça pública. Então as pessoas iam, e as pessoas, meus irmãos, aqui, nós vemos que isso era uma forma de fazer notória a palavra de Deus. As pessoas não tinham exemplares da Bíblia como nós temos hoje, mas elas guardavam a palavra de Deus dentro do seu coração. Fujamos das intermináveis quarelas pseudológicas que nos mais das vezes apenas envenenam a alma, tanto de quem as debate quanto de quem as escuta. Concentramos-nos em anunciar as riquezas e maravilhas do Evangelho. Irmãos, não adianta a gente querer entrar em discussões intermináveis que não vai trazer nada de benefício, nada. A pessoa às vezes quer vir discutir com a gente apenas para colocar o ponto de vista dela, para mostrar que a gente está errado. Não é porque ela quer ouvir a palavra de Deus. Ela quer apenas atacar a presença da palavra de Deus e às vezes encontra um crente, através do crente quer atacar. Então veja que nós temos dessas situações, é bom que nós fujamos dessas discussões intermináveis. O 3, o tópico 3, como seu líder se despedirá de você, agradecendo a Deus pelo fim de um período turbulento. A despedida de Paulo dos Tessalonicenses, como vimos acima, foi carinhosa e cheia de votos de felicidade. Irmãos, é muito bom quando um líder ele sai da igreja, colocar um pastor, ele sai da igreja, fica sossegado, porque os seus liderados o ajudaram. Os seus liderados te deram toda uma possibilidade para que ele pudesse exercer um bom trabalho. Assim é o líder de jovens, de irmãos, de irmãs, escola dominical. Porque aqui no 2, exausto emocional e espiritualmente. O índice de líderes adoecidos nas comunidades locais é altíssimo. Irmãos, pasmem, mas muitos líderes estão extremamente estarrecidos. Mas não é porque está fazendo uma má liderança, uma boa liderança e as pessoas estão julgando. Não. O próprio povo acaba comprimindo, espremendo esse líder. Às vezes sem motivo, qualquer coisa é uma situação para que venha atacar o líder. E quando nós vemos na palavra de Deus, não é bem assim que nós temos que proceder, mas sim com muita paciência com os líderes. Nós liderados, temos que ter muita paciência com os líderes. Por quê? Aqui vai dizer também que nós gostaríamos de liderar pessoas como nós. Se a gente não deseja liderar pessoas como nós, então vai ver que a gente tem que se consertar muito nessa questão. Então vai até dizer isso, ó, se
Se você acha que o líder é tão ruim, você gostaria de liderar uma pessoa como você, de repente uma pessoa como você gostaria de liderar este trabalho ao qual você faz parte? Ou você gostaria de ter um liderado como você age? Você gostaria de ver um liderado agir como você age? Então veja, meus irmãos, que aquilo que a gente não quer para os outros, a gente não pode fazer. Nós temos que ter paciência e muita fé e buscar a Deus e ajudar os nossos liderados. Claro, irmãos, nós temos as discordâncias, temos coisas que discordam, mas o respeito tem que ser um respeito mútuo todos os dias, respeitando, discordando, claro, ajudando. É bom que ajude, porque às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. O 3. Em lágrimas de gratidão por tudo aquilo que você tornou-se. Que os nossos sentimentos sejam semelhantes aos de Paulo, haja gratidão e alegria. Então, o apóstolo Paulo se despede com muita gratidão e alegria acerca daquele povo. E também, quanto vale o preço de uma vida restaurada pelo poder de Deus? Quanto se pode pagar por um sonho ministerial que se torna realidade? O que se pode dar em troca da vida de um jovem alicerçado na presença do Senhor, do Criador? Em todos os casos, a resposta é a mesma: nada. Cristo seja sempre tudo em todos. Irmãos, não tem como nós mensurarmos o preço ou a gratidão. A gratidão não. O sentimento de uma pessoa que é restaurada através de nós, Deus usando a nossa vida para que outras pessoas possam ser restauradas. Que bênção, meus irmãos, que graça que Deus nos concede e nos proporciona. Era bom que nós tivéssemos uma mente de gratidão a Deus, dando exemplo, ajudando os nossos líderes. Eu sei que é difícil às vezes, nós muitas das vezes questionamos demais, perguntamos demais, às vezes discordamos demais, mas Deus colocou essas pessoas, Deus permitiu que essas pessoas estivessem na liderança. Se você não concorda, respeite essas pessoas. Vamos respeitar os nossos líderes. Porque também, meus irmãos, também há pessoas que nós lideramos, às vezes os novos convertidos, as pessoas que se espelham em nós. Então cabe a nós fazer a vontade de Deus e assim colocar a palavra de Deus que nós aprendemos em prática. Nossa conclusão. O melhor jeito de despedir-se de um grupo é deixando muita vontade de não ir embora. Ou seja, quando as pessoas vão embora, por que você está indo embora? É melhor que você ficasse. É muito bom deixar esses sentimentos. Líderes e liderados precisam reconhecer seus papéis no reino dos céus e trabalhar cotidianamente para que cada um cumpra suas responsabilidades e acreditemos que o Senhor é que fará por nós aquilo que somos incapazes de realizar. Que nossas despedidas sejam sempre alegres e cheias de boas recordações. Façamos algo pelo reino. Quando nós respeitamos os nossos líderes, como nós buscamos melhorar a nossa condição diante de Deus, nós, meus irmãos, automaticamente estamos fazendo a vontade de Deus, estamos respeitando os nossos líderes, estamos respeitando as pessoas que muitas vezes se espelham em nós e fazendo a vontade de Deus. Então veja que cabe a mim, cabe a você fazermos algo diante de Deus. E não é muita coisa não, às vezes a gente pensa que nossa, mas é só coisa simples mesmo. Nas coisas simples é que Deus realmente vê quem o serve e quem não o serve. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.